interessante. Pode ser avaliado ou não. Na China, na cidade de Wuhan, não é isso? Wuhan. As pessoas que estavam com sintomas assintomáticas, as pessoas que estavam com o coronavírus foram levadas e colocadas nessa cidade. Montaram vários hospitais e essas pessoas foram tratadas naquele local. Não seria interessante também, presidente, atenção, presidente, não seria interessante montar um local, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, montar um local onde a todas as pessoas que tivessem sintomas, todas as pessoas que tinham levadas para esse local e bem cuidadas, bem tratadas. O governador do estado, João Dória, ameaça inclusive prender quem violar as regras de quarentena. Ele explicou que o governo vai monitorar a situação agora no fim de semana e poderá inclusive adotar medidas mais duras se as pessoas insistirem em fazer aglomerações. Due to lockdown, most of the transmission that's actually happening in many countries now is happening in the household, at family level. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. O governo do Piauí publicou um decreto que permite aos agentes da Defesa Civil invadirem casas e até realizar desapropriações de imóveis. O Piauí está em estado de calamidade pública, força de segurança para fiscalizar o isolamento. Este empresário tentou abrir a loja apenas para pegar uns documentos. Mesmo assim, foi algemado por policiais militares. Agora, em um novo decreto, o governador autoriza que agentes da Defesa Civil entrem na casa das pessoas para prestar socorro ou determinar a saída dos moradores que estejam em contato com algum parente infectado. O texto não explica para onde essas pessoas seriam levadas. Para juristas, a medida é arbitrária e sem respaldo legal. Mas a Constituição está acima do decreto. Ousar me prender aqui, a me levar, tem que levar bandido, craqueiro. Cadê os craqueiros das praças? Que eles não pegam. Os agentes dão voz de prisão e com violência a imobilizam. Não resiste, não resiste. Repare que são 4 agentes, 2 deles homens. Infelizmente, eu preso. Sim, algumas dessas imagens foram feitas no Brasil. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Renan Santanelli, bem-vindos ao canal Categoricamente. E nesse vídeo eu vou continuar a minha reflexão sobre toda essa questão do vírus e do lockdown obrigatório que nós estamos passando, Como primeiro ponto que eu gostaria de fazer é que eu já fiz um primeiro vídeo a respeito desse assunto. E nesse primeiro vídeo eu abordei basicamente os elementos mais técnicos, do porquê que eu acho que as estatísticas que foram coletadas e foram utilizadas para fazer as previsões, aquele show de horrores lá de previsões, o porquê que elas naturalmente não vão ser boas estatísticas e vão gerar previsões ou análises equivocadas a respeito do vírus, eu não quero estender aqui, então eu vou deixar o link na descrição e aí, se não for pedir muito, vocês também assistam outro vídeo e entendam a minha argumentação que eu fiz ali, tá certo? Então, o primeiro ponto, propriamente do vídeo, se nós chegarmos à conclusão de que essas estatísticas, elas têm a possibilidade relativamente grande de gerar uma previsão equivocada, então talvez as tomadas de ações que estão sendo levadas, elas não sejam justificadas a nível científico.
Então, se a gente descartar essa possibilidade, que não é pequena, inclusive, né, existem vários indícios de fraudes com estatísticas, várias denúncias de que familiares de pessoas que faleceram e estão sendo colocadas de maneira errada na estatística desse vírus, né, estão sendo feitas por aí. Então, se esse questionamento for de fato a verdade, então o lockdown ele não foi implementado por conta de uma narrativa relacionada à saúde ou à ciência. Foi implementado um lockdown por causa de uma narrativa política e econômica, né? Que é a coisa mais óbvia a esse ponto. Bom, e eu consigo enxergar essa narrativa, né, se diferenciando de duas maneiras, porém eu acredito que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, a primeira face dessa narrativa que eu consigo enxergar, ela é algo mais direto e algo não tão elaborado assim, né? Acho que todo mundo sabe que quando um estado ou uma cidade ele declara calamidade pública, eu não sei se esse é necessariamente o termo certo, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Quando ele declara esse estado de crise, digamos assim, né, esse estado, os governadores e os prefeitos, os políticos, né, parasitas desses lugares, eles não necessariamente precisam mais respeitar os processos burocráticos e os limites de gastos que essa cidade tem. Então, essa seria uma maneira, né, dessas pessoas que são os governantes dessa cidade, os agentes políticos de alto valor dessa cidade, eles veem isso como uma oportunidade de voltar a abocanhar, né, o dinheiro do pagador de imposto, né, que é roubo, inclusive. Eles veem essa oportunidade de pegar mais esse dinheiro, porque existia uma narrativa ali, né, de uma maneira geral no Brasil, tem se visto muito essa narrativa de se economizar, de se diminuir um pouco o tamanho do Estado, e isso naturalmente afeta muito eles, né? Então, acredito que essa seria a primeira via de se observar esse tipo de estratégia que vem sendo tomada, né? Dessa via política do porquê que o lockdown foi implementado. E agora, essa particularmente é uma visão que eu acho bastante sombria, porém eu não duvido nem um pouco que seja isso que esteja acontecendo, né? É que a implementação do lockdown, ele é uma limitação da sua liberdade através do Estado, né? Então, o que eu acho que o Estado ele tem feito, ou os políticos, né, de maneira generalizada, eles têm feito com essa questão do vírus, né? Então, lá no início, o Estado ele começou com algumas recomendações, né? Sempre as recomendações e aí aquele esforço estatal focado junto com os cientistas que nem sempre são bem intencionados, que nem sempre estão corretos e que muitas vezes seguem agendas já planejadas, né? Promove ali uma recomendação generalizada e o estabelecimento da narrativa de que o vírus era de fato perigoso, a nível como a mídia está expondo ele ser, né? O que é altamente questionável também. Bom, então o que eu acho que acontece, né? O Estado, ele cerceia a sua liberdade um pouco, né? E aí você pode até notar, né? Nossa, agora eu não posso, sei lá, trancar, agora eu não posso mais sair de casa para fazer exercícios na rua, né, ou dar uma caminhada, né, isso está sendo mal visto pelas autoridades, né. Tudo bem, passa alguns dias, né, eu vou incorporar o Silvio Santos aqui um pouco. Então, depois que se passam alguns dias, né, em que esse início de liberdade foi cerceado, as pessoas elas meio que vão se acostumando com ela, né? Elas vão ficando meio anestesiadas naquela mesmice, né? Muitas delas acabam iniciando aquele processo de ficar apenas em casa e, né, muitas empresas já começam a restringir o seu funcionamento, né? E aí, eventualmente, o Estado ele solta uma nova restrição, né? As pessoas podem até perceber, né? Mas aí elas pensam, eu já não estou podendo sair aqui,
aquela percepção das pessoas em virtude, né, ao que elas percebem de liberdade, vai sendo minada aos poucos conforme o Estado restringe um pouco de liberdade e espera as pessoas se acostumar, restringe mais um pouco de liberdade e esperam aquelas pessoas se acostumarem mais um pouco, né? Aí, eventualmente, né, se chega a um ponto em que o Estado está literalmente te mandando ficar em casa e você está falando, sim senhor, né, tem que ficar mesmo, né? Chegamos ao cúmulo onde pessoas estão sendo presas por estarem na rua, por estarem na praia, inclusive é até engraçado porque em teoria essas pessoas estão isoladas nos lugares onde elas estão, né? O vírus, pelo menos nos artigos científicos que eu vi, né? É indicado você manter de 3 a 5 metros de distância de uma pessoa que está em processo de aerosol, que é tossindo, expelindo bastante gotículas de água, né, com o vírus. Então, essas pessoas estão sentadas sozinhas ali na praça, né? Tem um vídeo de uma moça que é presa porque ela estava na praia, porém ela estava sozinha na praia, né? Então é muito estranho, né? Você percebe que a narrativa de isolamento, ela não fica, ela não é constante, né? O isolamento ele tem que ser com a pessoa na casa dela, né? Então, eu vejo muito isso, né? Eu vejo que o Estado ele está tentando anestesiar a população, a cultura da população ou a percepção da população em relação aos tentáculos estatais na sua liberdade, nos seus direitos e no seu dinheirinho, né? E isso é bastante preocupante, porque você começa a notar que as pessoas, muitas pessoas, elas não estão reagindo, né? Aquela pessoa que não reage, ou essa pessoa que foi de maneira efetiva anestesiada, digamos assim, ela até mesmo se torna um fiscal, né, do Estado, e em que ela pode até te denunciar falando que você está saindo, falando que você não está seguindo as diretrizes que o Estado está impondo, né? E não me leve a mal, né? Como eu disse no meu outro vídeo, né? O vírus existe, você deve tomar cuidado, você deve se proteger, porém ele não é nem de perto o que a mídia está falando que ele é, tá? As estatísticas, elas são altamente questionáveis. Se eu não me engano, há uns 2 dias atrás, né? A estatística, eu vou deixar até um vídeo que comenta sobre isso, né? A estatística de um dos dias, não sei se foi do dia 26 ou 27, ela bateu 5.000, né? Aí um tempo depois, quando algumas pessoas começaram a notar, ela caiu novamente para 3.000 e tanto, que tava um pouco acima da estatística anterior, 3.000, 4.000, algo assim do tipo, né? Não lembro o número especificamente. Mas então, eu acredito que é essa maneira que o Estado ele sistematicamente suprime, ele sistematicamente restringe a liberdade das pessoas sem elas mesmas perceberem, né? E aí quando existem aquelas pessoas mais conscientes ou mais radicalizadas em relação à sua liberdade, né? Aí eventualmente o Estado pode apontá-las como alguém que quer causar maus, que não se importa, alguém egoísta, né? Sendo que, na verdade, é o próprio Estado que ele é egoísta e ele quer promover o controle máximo que ele conseguir aqui, né? E em que, né, eu gostaria de pedir extremo cuidado para todos vocês que idolatram pessoas, né? Sejam youtubers que se chamam cientistas, sejam políticos que se chamam defensores da liberdade, né? Nós temos vídeos aí antigos até do pessoal do MBL, né, em que eles falam com todas as letras, né, quando é perguntado para eles qual é o seu objetivo, e um deles responde: nosso objetivo é o controle do Brasil, né? É nós nos estabelecermos como os novos agentes políticos que vão controlar o país, né? Vai saber o que eles querem dizer com isso, né? Mas, então, tomem muito cuidado com as siglas liberais, conservadores,
até mesmo esquerdistas, né? Que esquerdistas ninguém mais duvida deles, né? Mas tomem cuidado com os falsos defensores da liberdade, tá? Parem de idolatrar políticos e personalidades públicas, né? Não acreditem no que eu falei, não acreditem que outras pessoas falaram. Vão estudar, busquem uma segunda, terceira, 10ª opinião e, se possível, estudem o assunto, né? Estudem um pouco sobre epidemiologia. Não é tão difícil assim, não é tão difícil quanto os cientistas gostam de fazer parecer, para que você não tenha o interesse de estudar, para eles ficarem parecendo que eles são uma camada especial da população, que só eles conseguiriam fazer certas análises, né? Tire um tempinho para estudar um pouco sobre epidemiologia ou bioestatística, para você conseguir entender o porquê, caso você já não tenha essa percepção, porque de fato não é muito difícil, né? Mas para você conseguir entender de fato por que esses dados iniciais, né, quando são utilizados para fazer previsões, são naturalmente contaminados e vão gerar dados ali equivocados e quase sempre também, né, previsões apocalípticas, né. Inclusive, né, eu vou ressaltar aqui novamente, né, aquele próprio estudo do Ferguson, tá, que algumas pessoas utilizaram para ajudar nessa histeria, né. O estudo ele é altamente questionável, tá? No cenário mais otimista que o estudo propõe, se eu não me engano, em um cenário em que todo mundo nos Estados Unidos conseguiria tratamento ali, e aí essa seria uma das diretrizes que eles colocam ali, que impediriam o vírus de espalhar mais, né? Nesse cenário mais otimista, o trabalho faz a previsão de que os Estados Unidos, por exemplo, iriam morrer 1,2 milhões de pessoas, e no Reino Unido, se eu não me engano, 300 mil pessoas, né? Então, assim, é bastante problemático esse tipo de coisa, né? E os padrões que eles utilizam, né, as meras opiniões dos cientistas, e não são algo não é algo que é coletado de algum lugar, que independe da opinião de um ser humano, sabe? Então é bastante complicado essas avaliações científicas que saíram, que previam esses cenários apocalípticos, tá? Então questionem a ciência, questionem o político que vocês gostem, me questionem, por favor, tá certo? E vão buscar conhecimento a respeito disso, porque tem muita pessoa ruim prosperando em cima dessa narrativa. E tem muita gente, inclusive assim, eu fico pensando como que essa galera dorme à noite, né? Porque tem muita gente que morreu por causa do lockdown, né? Tem muita gente que vai morrer por causa do lockdown, porque não estão procurando atendimento quando deveriam procurar, porque estão com medo do vírus, porém de outras causas, né? Então tem o pessoal que era para ter descoberto algum câncer em estágio inicial, né? Tem o pessoal que era para ter iniciado alguma análise de problemas cardíacos, né? E tantos outros problemas que eu não consigo nem imaginar aqui, tá? Então, assim, eu tô até suspeitando que talvez o sistema de saúde entre em colapso após o lockdown ser levantado e as pessoas começarem a ir no hospital para tratar condições que eles desenvolveram ou se agravaram enquanto eles estavam em lockdown. Então é bastante complicado toda essa situação, né? Eu espero que o brasileiro médio, ele pelo menos, eu sei que é difícil às vezes esperar esse tipo de coisa, mas me chame de otimista então, né? Mas eu espero que o brasileiro médio, ele comece pelo menos a ser mais questionador das coisas e parar de idolatrar algumas figuras que se autodeclaram retentores da verdade, né? Porque, igual no meu primeiro vídeo também, eu explico muito quais são os limites naturais, né? Os limites naturais que a própria ciência possui, tá certo? Então, tomem muito cuidado com o tipo de opinião e narrativa que vocês acreditam, pessoal, de verdade. Outro ponto interessante, né, falando nas questões de cercear a liberdade, né, no Piauí, eu não lembro se foi o governador ou se foi um prefeito de alguma cidade, mas aparentemente, né, ele utilizou
essa narrativa da calamidade pública, né? Novamente eu lembro que eu ressalvo aqui que eu não lembro se é exatamente esse termo, mas ele utilizou, né, essa narrativa para pular esses passos burocráticos e colocar emendas, leis em que prescrevem a ele o direito de invadir casa de pessoas e sequestrar pessoas que acham que exibem sintomas, né, do vírus, ou que o agente de saúde acha que a pessoa está com o vírus, e levar ela para algum lugar de maneira forçada. Ou pior ainda, essa aqui é a mais cabulosa que eu vi, né? Que é o direito do Estado te expropriar de alguma propriedade sua, né? Essa lei existiu, não sei se ela ainda está em vigor, porque teve um pessoal que percebeu e que foi questionar ele, e aí, né, o bom político, ele usa justamente aquela narrativa, né? Não, mas veja bem, eu vou utilizar essa lei apenas em último estado, né? Em último estágio, só quando ela for extremamente necessária, né? E, né, eu acho que a essa altura, né, ninguém mais cai na conversa de políticos, né? Então, tomem muito cuidado. Bom, eu juro que eu tô tentando fazer força para os vídeos ficarem mais curtos, né? Porque eu sei como deve ser horrível ficar escutando a minha voz, né, por 20, 30 minutos direto, mas ao mesmo tempo, né, eu gostaria de fazer um último ponto, né, que é mais um pedido, né, de vocês irem ver um vídeo meu sobre a educação livre e obrigatória do Murray Rothbard, em que ou se não, vocês busquem esse livro. Ele tá disponível na internet de graça, e ele não é um livro muito grande, tá? Ele tem, se eu não me engano, em torno de 50 páginas, 60, alguma coisa assim, né? Onde o autor, ele demonstra, né, como que o sistema de academias, né, as faculdades, a ciência estabelecida como uma academia no país, né, age em simbiose com o Estado, né, e aí ambos se retroalimentam com o tipo de recurso que eles precisam, né? A ciência, ela precisa de dinheiro para fomentar as suas pesquisas e o estilo de vida das pessoas que habitam aquele tipo de trabalho, né? E a ciência retroalimenta o Estado com reafirmação da autoridade, né? Então, de uma maneira bem resumida, seria isso. Nesse livro é muito interessante porque o Murray Rothbard, ele demonstra a evolução do ensino obrigatório e compulsório, e mais para o final do livro ele exemplifica melhor essa questão da simbiose que existe entre academia e Estado. Obviamente existem cientistas que são bons, existem setores de faculdades que fazem ciência de fato, né? Mas, né, infelizmente hoje, né, não apenas na academia, mas em diversos setores da economia, da política, do posicionamento filosófico, etc., né, nós vemos uma sistemática e variada contaminação da natureza que aqueles setores do conhecimento estão sofrendo. Então, tomem muito cuidado com cada tipo de informação que vocês consomem, tá? Então, esse livro, inclusive, eu tenho a leitura comentada aqui no canal. Eu vou deixar também na descrição. E, se possível, assistam lá, que eu acho que vai ser algo muito interessante que vai agregar, né, talvez um sentimento mais questionador para você, caso você já não tenha, né? Bom, pessoal, vou tentar manter o mais curto possível esse vídeo, né? Eu vou soltar outros vídeos seguindo essa mesma reflexão em relação a essa situação do lockdown em que nós estamos passando, né? Se puder, compartilhe, curta e se inscreva no canal, me ajuda bastante, né? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.